sobre Fluminense 1 e Internacional 1. Mas, Júlia, hoje já é sexta-feira. Mas vamos falar a verdade? Eu sei que você esqueceu que esse sábado tem jogo. Porque você só tá pensando no jogo de quarta e no jogo da próxima quarta, assim como eu. Então bora falar um pouquinho sobre essa partida. Meu nome é Julissa, dominada pelo Fluminense. Eu consegui postar o vlog que eu fiz, mas não consegui postar o pós-jogo comentando o que eu achei da partida. Então, queria compartilhar isso hoje com vocês, porque realmente a ansiedade está muito grande e tem algumas questões que eu acho que valem ser destacadas. Vai ser um pós-jogo muito confuso de fazer, porque foi um jogo que eu gostei da atuação do time. Porém, eu acho que outra escalação poderia ter favorecido mais o nosso jogo. Vou te lembrar quem entrou em campo. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Ganso, John Arias, Keno, John Kennedy e Cano. Essa formação nos trouxe bons jogos recentemente, dentro da Libertadores até, porém a escalação desse jogo em específico acho que não favoreceu o esquema. Porque o que a gente tinha de diferente? Nós tínhamos o Marcelo na lateral esquerda, junto com o Ganso dentro de campo. Os outros jogos, isso aconteceu, essa formação teve o Diogo Barbosa. Nesse caso, a gente tinha o Ganso ainda voltando de lesão, e antes disso nem estava assim, no seu melhor momento, ele ainda voltando de lesão, e o Marcelo também em campo, o que, se você parar pra pensar, o Marcelo na lateral esquerda, ele é mais efetivo quando você tem o Alexander junto com o André, porque ajuda a dar uma cobertura quando o Marcelo não consegue voltar. Agora, tendo o André sozinho e o Marcelo ali na lateral, isso fez com que a gente sofresse um pouco defensivamente no primeiro tempo. A gente consegue, um gol logo aos 10 minutos com o Germancano, brilhante novamente, só olhando pra bola e chutando, e depois olhando pro gol só pra conferir que entrou. Maravilhoso. Mas os ataques, os contra-ataques que o Inter construía vinham por esse lado esquerdo e que em determinados momentos parecia ter um buraco. Isso quando a gente ainda tinha o time completo. Claro, a gente acaba sofrendo o gol. Foi uma partida, inclusive, abaixo do Felipe Melo. Não achei ele um problema, ele ser na escalação. Acho que ele realmente estava num dia ruim para isso. E em compensação, do outro lado, você tinha o Inter com o Ener Valencia, que procura explorar bastante ali, e é um atacante bom e um atacante chato de você lidar. Mas enfim, a gente vai, faz um gol, dá uns furos, vem um elemento surpresa, que é o Samuel Xavier acaba sendo expulso da partida. E aí, os 45 minutos do primeiro tempo, e logo depois sai o gol do Internacional. Teve um rapaz que foi no jogo com a gente, que ele falou que pra ele o erro do Diniz foi não ter feito a substituição assim que o Samuel Xavier leva o cartão vermelho. Porém, eu não vou culpar o Diniz por isso, porque aos 45 minutos do primeiro tempo, eu acho que vale você confiar no seu time que ele vai conseguir segurar ali pelo menos os acréscimos, para você não perder uma parada, uma pausa, até porque você vai ter que ficar o segundo tempo inteiro com menos um jogador, você não sabe o que pode acontecer, então ali seria descartar uma parada para uma substituição que talvez a gente poderia precisar no segundo tempo. Falei que eu achei que o Diniz não foi tão feliz ali na hora de fazer a escalação, e eu acho que vale ressaltar que eu gostaria sim de ter o Marcelo dentro de campo. Mas para esse jogo eu arriscaria colocar o Diogo Barbosa na lateral esquerda e o Marcelo no meio campo, tirando o Ganso, deixando ele no banco para uma possível entrada de substituição no segundo tempo, a depender do que fosse mais favorável na hora de trocar, enfim. As substituições do segundo tempo, no início do segundo tempo, me incomodaram porque ele tira o John Kennedy de campo. Ele troca Felipe Melo, John Kennedy e Ganso pela entrada de Marlon, Guga e Alexander. Bem, e aí é que tá. Eu acho que o John Kennedy é um dos nossos elementos surpresas. Ele e o Samuel Xavier têm encontrado bolas e construído, têm finalizado, feito gol.
principalmente nesses últimos jogos da Libertadores. Então a gente já tava sem um elemento surpresa, que é o Samuel Xavier. E aí você tira outro elemento surpresa, que é o John Kennedy. Talvez, se fosse eu ali, mexendo no time, colocaria sim o Marlon no lugar do Felipe Melo. Colocaria o Marcelo, tiraria o Ganso para a entrada do Diogo Barbosa e tiraria o Keno para a entrada do Guga. Porque eu acho que o Keno, ele permaneceu no lugar do John Kennedy justamente por você querer manter o Marcelo na lateral esquerda e você saber que você ia precisar de um cara para correr um pouco mais. E ainda que a gente precisasse de velocidade, acho que com o Diogo Barbosa na lateral e mantendo o John Kennedy, isso seria suprido de uma outra forma. Se isso daria certo, eu não sei. Mas, enfim, o Diniz não faz essas mudanças, né? Ele faz as mudanças dele, tudo bem. O time vai com muita garra para o jogo e consegue manter um segundo tempo sem deixar aparecer, sem ficar evidente. Alguns jogos, quando você perde um jogador em campo, eles ficam evidentes porque o time não consegue suprir aquele buraco de alguma forma, ainda que não seja... não tem como você comparar, claro, você ter 10 e você ter 11 jogadores. Mas o Fluminense conseguiu suprir essa falta de alguma forma. Você não via um buraco tão grande, talvez tivesse um buraco maior no primeiro tempo do que no segundo, é até engraçado falar isso. Porém, né, o Fluminense consegue ele se manter, a gente sofre um gol, faz outro gol e saímos do campo com empate. O Diniz também faz uma outra substituição, que é a entrada do Lima para a saída do Keno, ali aos 43, mas aí, enfim, eu acho que àquela altura, dentro do que a gente tinha, eu não achei uma mudança absurda. O que me incomodou mais foi a saída do John Kennedy de campo. Isso realmente eu não acho que foi a melhor decisão. Mas enfim, o importante é que a gente sai, de certa forma, ainda que com um empate, fortalecidos. Podemos dizer fortalecidos? Quer dizer que tá garantido o próximo jogo? Não, a gente tem que viver jogo a jogo e a gente tem que saber que o Inter é uma equipe forte e que o Fluminense vai pra lá e que tem que ir pra lá como quem quer ganhar e quem precisa ganhar e não achando que tá tudo tranquilo, porque, enfim, é jogo a jogo. Mas uma das coisas que me deixou, assim, muito feliz é ver que no final do segundo tempo estava com muito mais cara de que o Fluminense faria um terceiro gol do que de que o Inter faria. E um dos sinais disso, muito claros, não sei como apareceu para quem estava assistindo pela TV, porque eu não sei quantas vezes a câmera passou ali pela beirada do gramado, mas o Kudê estava louco, descompensado. E eu acho que isso é um grande sinal de que o Fluminense realmente estava conseguindo ali fazer o dever de casa dentro do que ele tinha de possibilidade, tendo um jogador a menos em campo. Então foi realmente um pós-jogo confuso, porque eu gostei da partida, eu gostei do que o time fez, eu gostei que o time vestiu a camisa para poder jogar, mas ao mesmo tempo eu acredito que talvez outros jogadores tivessem me favorecido. Não outros jogadores, mas outras mudanças tivessem favorecido melhor o nosso jogo. Mas, enfim, Deus é quem sabe disso. E o resto que nos resta aí para essa viagem, para a próxima quarta-feira, é claro, confiar nos nossos jogadores e confiar no nosso técnico, porque nós somos capazes. E, é claro, vamos torcer que é isso o nosso papel. Esse foi um pós-jogo rápido, espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês tiveram essa impressão também, se vocês acham que o Diniz pecou ali nas mudanças, ou não. Se vocês acham que esse era o melhor mesmo, que era melhor não arriscar, se você não queria manter o John Kennedy, por quê? Fico sempre curiosa com isso. Mas é isso. Saudações tricolores e até a próxima.